Olá, eu sou a Ana Rita, a coach de confiança. Olá, eu sou a Sara Esteves, a consultora de estilo, E estás a ouvir o Não Somos Barbies. onde descontraídamente partilhamos contigo ideias, os nossos bastidores e algumas histórias que não se contam dos insucessos. Basicamente, o sumo por trás de qualquer Barbie. Então, Sara, o que é que nós vamos falar hoje? Nós hoje vamos falar de amizades online, de como é que, ou se é possível nós desenvolvermos uma relação a sério, de uma amizade a sério, só pela internet. E acho que é um bom tópico para falarmos, sobretudo agora, depois da pandemia, deste ano que tivemos obrigados a estar sempre atrás dos ecrãs. E eu suspeito, mas o que é que tu achas disto tudo, Ana Rita? É possível fazer amizades online? A nossa amizade é online. Assim, obviamente, nós já estivemos juntas algumas vezes, não tantas como a que tivemos online, Exato. mas a nossa amizade começou pelo online. E sem dúvida que hoje em dia é uma. Eu acredito, e isto é uma crença minha, eu acredito que é uma excelente forma de nós encontrarmos pessoas que de outra forma não seria possível, não é? E que estão alinhadas às vezes com alguma mudança que nós desejamos na nossa vida. Aliás, nós conhecemos-nos num programa de coaching, não Uhum. é? Online, Numa e depois formação? numa formação, depois tivemos presencial. Portanto, tivemos juntas presencial e foi crescendo, ou seja, não foi nada, eu tenho que agora encontrar amigos online, eu tenho que encontrar amigos online. Não, eu acredito que são coisas que vão crescendo. E uma coisa que potencia, e tu também notas isso nos teus programas, é sem dúvida juntar para uma formação. Por exemplo, no nosso caso foi numa Uhum. formação e tu tens os teus programas, eu tenho os meus programas e existem amizades que cresceram lá e que É. estão a acontecer lá. E tal como nós, buscando aqui a forma como aconteceu, não quer dizer que seja a única forma, aliás, acaba por. Por exemplo, eu sou introvertida, eu sei que tu também és, e para mim é desafiante eu seguir alguém e de repente meter conversa com aquela pessoa só porque sim, só para dizer que o que quer que seja. Ou Tu seja, nem sabes o que é que dirias, nem nem sei o que consegues é, dar um exemplo. nem consigo dar um exemplo, porque efetivamente é algo que eu não faço muito, já o fiz e falo com pessoas que não conheço, só de seguir online, seja no Instagram ou no Facebook, mas não vou dizer que aí nasceu uma grande amizade. Uhum. Ou Ok, seja, são pessoas sim. que eu conheço online e que partilhei já alguma coisa ou ah, alguma, alguma situação ou alguma coisa assim do momento. Por exemplo, as histórias acho que vieram facilitar muito esta interação. De qualquer das formas, não sou do tipo de pessoa que vou ali e vou meter conversa só porque sim. Ou seja, as minhas amizades que aconteceram online foi num contexto lá está, específico, ou uma formação, alguma coisa assim. Ok. Olha, é engraçado, eu também sou muito introvertida. ahm, e é engraçado que eu sempre fui menina de blogs, sempre adorei os blogs e eu conheço muita gente. Ok, não é que eu considere uma amizade, ou seja, são pessoas que eu conheço além de, sei lá, de seguir a Beyoncé ou qualquer coisa assim. É um nível um bocadinho mais profundo, porque na altura dos blogs, havia uma interação um bocadinho mais, eu não quero dizer genuína, mas a parte dos comentários não era a salganhada que é hoje em dia, por exemplo, os comentários do Facebook de um blog. Era algo um bocadinho mais restrito, que havia uma troca de opiniões e ajuda sincera e honesta. E por acaso, por exemplo, eu tenho, acho que a pessoa com quem mais evoluiu foi, por exemplo, a Sílvia Pereira, da Marla, com quem nós tivemos uma sintonia e depois fomos falando um bocadinho mais, às tantas
precisamos de um favor uma da outra e as coisas foram fluindo e foram-se alimentando. Mas é muito, muito possível desenvolver esta parte das amizades online. Por exemplo, a minha amizade com a Joana, que já esteve aqui, a Joana Jusa, começou no ramo físico, ou seja, dela, eu a ir ao salão dela, mas depois foi online que foi crescendo, até pela distância física. E foi mais ou menos a mesma coisa connosco. Nós conhecemos primeiro aqui pela janelinha do Zoom, depois ao vivo, ok, esta sintonia também funciona ao vivo, e basicamente nós falamos quase todos os dias. Yeah. E às vezes acontece, epá, estás chateada, como é que foi uma vez que tu disseste, epá, estou-me a sentir, Epá, já já não me não me lembro, lembro, mas mas foi era tipo, como se ficamos 2 ou 3 sentia-me dias sem alguma falar. coisa, tipo, falta-me alguma coisa, o que é que se faz? Tipo, olá! Eu Tu tipo, estou estavas com a... saudades tuas, não falo contigo há 2 dias, qualquer coisa assim. Yeah. Muito bom. Sabes que estavas a falar da questão dos blogs. Eu, por acaso, não sou menina de blogs, nunca fui. Não tenho essa. Quando tu falas disso, eu sou menina dos blogs e há 11 anos, 12 anos a questão Yeah. dos blogs. Eu acho sempre super interessante, porque não, eu Não estavas aí. nem sequer conhecia esse mundo, devia ser um mundo paralelo onde Era eu não mesmo, era existia. mesmo, era mesmo. Onde eu não existia. E tu disseste aí uma coisa que eu achei super interessante, que foi os comentários eram partilhas mais genuínas. E eu lembro, vendo um blog, ou seja, veio a minha imagem um blog e deu a secção de comentários. E havia uma coisa diferente que, por exemplo, não acontece com as redes sociais, que é a questão do genuíno. Eu percebo o que é que tu quiseste dizer com isso, porque tu comentavas por algum motivo, por conexão, porque fazia sentido. E hoje em dia nós comentamos pelo engagement. É tipo, vou deixar aqui um comentário para criar engagement, para me dar a conhecer. Não sei se foi não sei se é nesse sentido, mas que me veio à mente e não tanto pela questão, eu quero mesmo conhecer esta pessoa. E não sei se concordas, eu continuo a ver esse tipo de comentários de genuíno interesse dentro das nossas comunidades. O que, o que efetivamente também faz algum sentido. Ou seja, como nós temos lá está, nessa altura dos blogs, era um mundo, parecia mais pequenino, que efetivamente não estava, obviamente, acessível a toda a gente, mas parecia que estávamos ali numa bolhazinha. E eu acho que é isso que também acontece dentro das nossas comunidades, e é por causa disso que nós vemos amizades tão bonitas e tão fortes e rápidas a acontecerem entre pessoas que ainda não se tocaram. Yeah. É sempre, no último ano, a maior coisa que eu digo, quando é que nós vamos estar presencialmente? Quando é que nós vamos ter? Mas é giro, porque é assim, se calhar vamos conseguir estar presencialmente uma, duas, são de partes diferentes do país, mas é interessante que a conexão, ou seja, o sentir que não estamos sozinhos, que falamos a mesma língua, que temos ali alguém, acontece graças a este mundo online, não é? Aliás, eu lembro-me de uma, como é que é? É uma confiante palmier. A nossa Gabriela, de ela dizer, ainda bem que vocês começaram a fazer isto online, porque de outra maneira não poderia participar. E acho que isto é a semana passada ainda por cima falamos da exposição online, e está aqui uma parte interessante de como a exposição online às vezes pode ser mais simples de fazer do que a exposição física num evento concreto em que a pessoa tem que ir para um local, porque essa nossa confiante palmeira disse, eu pensei, olha, vou arriscar, se eu não gostar, posso desligar a câmara e posso só ouvir, a ver se aquelas pessoas fazem sentido comigo, e bem engraçado é que ela nunca desligou a câmara. Porque depois esta conexão foi-se criando e foi crescendo. E lembro-me, e fiquei mesmo contente dela ter dito, ainda bem que foi online, porque assim eu podia estar.
Yeah. E é tão bom podermos conhecer outras partes do país. Eu tenho meninas dos Açores, da Madeira, e o desejo de conhecer as ilhas agora está nos píncaros. É verdade, não é verdade. E essa questão de tu teres falado da comunidade e dos blogs, quando eu estava a dizer, é um mundo paralelo, era um mundo que eu não conhecia, e efetivamente torna um micromundo Yeah. em que as pessoas falam a mesma língua, ou seja, provavelmente a nossa amizade não teria acontecido se nós não tivéssemos um ponto que nos unia. E ali nós encontramos o ponto que nos uniu, algo que era um interesse de ambas. E outras amizades que tu falaste também são pontos em comum. Era o blog, ou e eu também tive, e estavas a falar da Joana que esteve cá. A Margarida eu conheci, por acaso a Margarida nunca esteve cá, mas a Margarida eu conheci presencialmente, mas evoluiu online. É interessante. E agora estavas a falar nisso e eu lembrei-me, por exemplo, o Diogo tem algumas pessoas com quem ele ia a festivais. Ou seja, o ponto em comum eram pessoas que ele conhecia nos fóruns, ou sei que há nos fóruns dos Rammstein que havia assim pessoas que ele conhecia. Mas acho que há aqui um ponto também crítico, porque só se leva a parte de conhecido para uma amizade quando depois há uma troca e uma partilha um bocadinho mais longe do que isso. Ou seja, há aqui uma diferença entre a minha relação com a Sílvia ter evoluído e com tantas outras pessoas. É boa na mesma, mas é mais superficial, mas é porque houve uma troca de histórias mais aberta, lá está, é preciso haver a vulnerabilidade também aqui, como há presencialmente, não é? Se nós começarmos a pensar, as amizades crescem também assim, qualquer amizade só vai crescer quando há alguma troca de vulnerabilidades, de olha, eu não sei como ultrapassar isto, não sei isto, sinto-me assim, sinto-me assado, não é? Exatamente. Mas é mesmo. Mas também, se formos pensar no presencial, por exemplo, existem pessoas que podem estar no mesmo. Por exemplo, é muito usual nós fazermos amizades com quem? Com as pessoas do nosso local de trabalho. Uhum. No nosso caso, no meu caso, faria com a planta e coisas assim. Mas no nosso caso seria desafiante. Mas é muito usual isso, é serem pessoas ou do local de trabalho, ou já vêm da infância, ou de tempos de escola, ou de tempos da faculdade. Sim, Por e os falar em tempos amigos da dos faculdade, amigos. e os amigos dos amigos, por falar em faculdade, eu tenho eu tenho um grupo de amigas da faculdade que falamos até hoje. Eu não vou dizer há quantos anos é que isto já foi, porque já foram há muitos, já passamos os 10. E falamos todas as semanas, não vou dizer que falamos todos os dias, mas praticamente todas as semanas falamos, e temos um grupo que é a Elite, que era assim que nós já éramos conhecidas na faculdade. Muito E, bom. e até muito bom. E até hoje a nossa amizade acontece graças a quê? Ao mundo online. E temos encontros, pelo menos uma vez por ano, temos um encontro, que é para matar saudades, pronto, já não temos já desde o Covid, não é? Mas lá está, estes encontros acontecem, as partilhas acontecem, nós sabemos tudo o que está a acontecer na vida de cada uma de nós, graças a isto. Olha, eu fiz isto, aconteceu isto, agora vêm os filhos e os casamentos e a escada, coisas assim. Portanto, há sempre aquela partilha, há sempre alguém que partilha alguma coisa. E é uma forma de. Porque eu, de vez em quando apanho-me a pensar: aquela pessoa com quem eu estudei até o 12º ano, o que é que será feito dela? E depois já nem conseguimos encontrar, às vezes é um desafio encontrar online, apesar de É, tudo, sim. é um desafio. Eu Mas às tenho um vezes amigo que eu ainda não consegui encontrar. não é? Fomos grandes amigos do 7º ao 9º ano e eu não o encontro, caramba.
Pois. E Vale. é super giro, porque podemos encontrar essas pessoas, e às vezes dou por mim a pensar sobre isso, e, por exemplo, nesta questão deste grupo de amigas que ficou, e lá está, nós éramos todos de cursos diferentes, nem éramos do mesmo curso. E é giro, porque lá está, nem tem que ser com a mesma turma, mas são um grupo que acaba por se juntar porque tem interesses em comuns, formas de estar, experiências, comuns. E vão alimentando essa amizade com coisas. Porque, por Yeah. exemplo, estavas a falar do. Ok, há muitas amizades que se criam dentro do local de trabalho, mas também há colegas de trabalho e há depois a work bestie ou qualquer coisa assim dentro do trabalho. Porquê? Porque apesar de serem colegas e de falar com toda a gente, estou-me a lembrar quando eu trabalhava numa empresa, noutra vida, que era assim. Havia pessoas com quem falava todos os dias, mas não era uma amizade. E depois notava que havia outras pessoas com quem eu já havia outro nível, Uhum. porque já se partilhavam outro tipo de coisas, outro tipo de histórias. E é claro, havia aquele ponto comum do trabalho, mas depois, ok, os valores são partilhados, os Uhum. valores Exatamente. são parecidos ou semelhantes, e depois aquela partilha mais honesta de coisas que acontecem, de histórias. Exatamente, exatamente. E é mesmo, depois é mesmo isso, estavas a falar no local de trabalho e também me lembrei dos tempos de escola, não é? Havia uma turma, sei lá, de 20, 30 alunos e tu tinhas o teu grupinho que eram as pessoas que partilhavam valores idênticos e tinham histórias mais de partilha, mais profundas, mais íntimas, porque Uhum. isso também conta. O que é que isto nos mostra? Que a questão de as amizades online, não sei se estás de acordo, mas as amizades online e as amizades presenciais, ou seja, a forma como elas evoluem não é assim tão diferente. Não, não. Aliás, concordo. Acho que elas não são assim tão diferentes. E agora não sei se concordas. Vê isto. Vejo. Vê isto. Ouve isto. Estou a ver, estou a ver. Será que desenvolver as amizades online é mais fácil para introvertidos? Ou seja, para pessoas introvertidas, e será que há alguma diferença entre a facilidade ou a vontade entre pessoas introvertidas e extrovertidas? Epá, pegando aqui no meu caso, eu acho que não há assim grande diferença. Porque, vou Entre, dizer entre o porquê, real e o online? entre o real e o online. E eu Ok. vou dar a minha perspectiva, ou seja, assim, logo tu fez a pergunta e aquilo da resposta que me veio. Isto porque, se fosse tão simples para mim fazer rapidamente amizades online, eu falava com todas as pessoas que eu até admiro, que até gosto, Uhum. comentava, ou seja, procurava entrar mais naquele círculo. Ok. Coisa que eu também não faço presencial, por exemplo. Até posso estar num ambiente e gostar imenso das pessoas e até ter aquela coisa de posso meter conversa, mas eu só meto conversa a partir de um certo ponto. É quase como. Ok. Ou seja, se fosse mais fácil para mim, eu comentava tudo. Eu não sou daquelas pessoas. Eu comento, por exemplo, esta questão que eu estava-te a dizer do engagement e não sei o que é. Eu não estou ali a comentar, porque lá está, eu vou comentar, a pessoa vai ver que eu deixei um comentário e depois vem comentar o meu. Uhum. Eu não faço isso. Eu também não tenho essa capacidade, Não tenho sou essa demasiado capacidade. impulsiva. Não... Pronto. Então eu comento aquilo que para mim faz sentido comentar, das pessoas que eu já conheço. Aliás, a maior parte dos comentários que eu faço, eu não vou dizer que são 100%, mas a maior parte são pessoas que eu tenho uma relação com essas pessoas, mais Uhum. próxima do que de uma relação desconhecida. Ou Engraçado, porque eu super já meti diferente. conversa.
ou porque eu já meti conversa com aquela pessoa, ou até porque já trocamos alguma mensagem, ou no nosso caso, que somos amigas. Portanto, eu não vejo, no meu caso, como introvertida, e pensando assim, eu não faço grande diferença, porque supostamente seria mais fácil. Se fosse mais fácil, eu tinha uma mão cheia de pessoas que eu considero amizades, porque para mim, amizade é alguém que eu partilho coisas íntimas mesmo, coisas que Certo. estão a acontecer na minha vida e, portanto, isso para mim é mesmo amizades. E eu não chego a palma das minhas mãos para contar essas amizades. É, ok, é verdade. Mas é verdade. E sim, amizades também tenho, amigos mesmo. Mas lembrei-me de eu na minha adolescência fiz grandes amizades e aprofundei amizades por causa da internet. Eu tinha que vir parar à internet para o empreendedorismo. Eu tinha que, desde que tenho computador, que eu tenho blogs. Mas o que é que tu achas? Tipo, esta é a minha perspectiva. Ou seja, no meu caso, eu não noto que facilita. Eu noto que é um processo idêntico. Pode ter, lá está, pode ter uma barreira de interação mais simples, mas não há uma grande, no meu caso, não há uma grande diferença. Ou seja, eu não meto conversa, vou meter aqui conversa porque isto é online e eu no online toda. Não, ou seja, a mesma forma de pensamento que eu tenho presencial para colocar a conversa, eu também tenho online. E agora, nessa É engraçado, eu reflexão, não. engraçado. Não, Agora a fazer esta reflexão, eu percebo que não faço grande diferença. é engraçado, eu sim. E eu também não me tinha percebido disto, foi mesmo uma pergunta genuína. Ahm, eu, eu sinto mais à vontade. Lembra, se vocês nos estão a ver no YouTube, nós começamos esta segunda temporada do podcast Não Somos Barbies com uma brincadeira de quem é mais e tínhamos umas tabletas a dizer eu ou ela. E efetivamente eu acho que sou um bocadinho mais introvertida. Eu preciso de uma barreira ultrapassada e é-me mais confortável ultrapassar essa barreira online e de me mostrar mais facilmente assim. E ultrapassar essa barreira primeiro pelo online. Ou seja, é bastante. É engraçado. É bastante provável as minhas amizades crescerem mais online. É assim, elas Primeiro crescem. numa primeira fase. Depois é natural e um bocado óbvio para todos os lados. Mas para mim parece que é uma barreira menor. Não me tinha percebido disto. Interessante, interessante. Eu, por acaso, estás a falar, eu estou mesmo a pensar, ou seja, as pessoas com quem eu realmente interajo, e que pode ser, lá está, podemos ter conhecido. Não, mas pensa, não é com quem interages agora, ok, as pessoas com quem tu interages agora, como é que, ou como é que começaste algumas conversas? Houve pessoas que vieram só do online, que começaram a... Assim, Porque eu tenho. assim de repente, e porque eu estou a pensar no online e se calhar estou aqui a bloquear aqui alguma parte, mas quando eu penso no online, eu penso muito nas redes sociais. Eu também, mas imagina, nós tínhamos o MSN, sim, estamos aqui a dar pistas da nossa idade, nunca escondemos, Sim, o mas MSN. tínhamos o MSN e eu comecei a fazer amizades aí. Não me era totalmente, ou seja, eu não metia conversa com estranhos em chat nem na Pois, internet, lá calma, está, não era isso. tu estás a fazer, eu estou a pensar, ou seja, eu não me lembro não me lembro de meter conversa com alguém porque sim. Olha, eu vou confessar aqui uma coisa que só 3 pessoas neste mundo sabem. Vou contar. Conta!
que só 3 pessoas neste mundo sabem, que sou eu e as minhas duas grandes amigas, uma está na Bélgica e a outra está na Alemanha. São as TTs. Tu tinhas a elite e eu era uma das TTs. Ora então, havia uma altura que estávamos no liceu e eu tinha uma crush muito grande por um rapaz da minha turma. Mas a minha turma nessa altura estava muito separada. Tínhamos vindo de 2 escolas diferentes e tínhamos juntado 2 meias turmas para fazer uma turma. E estava a ser muito difícil a mistura. Ou seja, sempre houve, do início ao fim do secundário, 10º, 11º e 12º, quase 2 turmas dentro da mesma turma. Azar o meu, eu tinha uma crush de um rapaz da outra metade da turma com quem ninguém que eu falava com ele. Tipo, como é que eu lá vou chegar? Era isto, como é que eu lá vou chegar? Pois, ok, é claro que conhecia, mas parecia que nunca mais chegava lá. E era da minha turma. Era, ok, adolescência também, bear with me. E há uma altura em que, não sei como, alguém me arranja o e-mail do rapaz para nós, que era assim que tínhamos no MSN. Conseguimos falar. Então, eu e uma das minhas amigas criamos um e-mail falso e estávamos no MSN com esse e-mail falso. Epá, e há um dia em que esse rapaz que eu tinha a crush estava online e eu fui meter conversa dizendo que era outra pessoa. Uhum. E nós tivemos 3 horas à conversa. Coisa que nunca aconteceu pessoalmente. Ok. Ou seja, para mim, efetivamente, é bastante mais fácil. Agora a pergunta é, mas ele depois soube que eras tu ou continua a Não, achar que era... não faz ideia. Não faz ideia. Mesmo. Só nós as 3 é que sabíamos. E só para ter eu imprimi a conversa para as minhas amigas também poderem ler. Muito Para me bom. poderem ajudar a perceber como é que eu iria falar com ele ao vivo. Presencialmente. E isso chegou Nunca a resultou, acontecer? nunca aconteceu. Nunca aconteceu. Ok, então... Não. Para vocês terem noção, lá está, nesta altura, acho que foi aqui que eu comecei a perder a timidez, mas eram muitos anos a ser tímida, eu não sabia agir de outra maneira, não é? Então, basicamente, eu acho que a primeira vez que eu consegui falar com ele mais sei lá, 2 frases. Realmente, como é que este episódio começou de uma maneira e eu estou-me a envergonhar de tanto... grande. Ou seja, isso aconteceu e passados uns meses tivemos uma viagem de finalistas e havia uma colega minha que eu meti na cabeça que ela tinha descoberto que eu tinha esta crush. E para mim, e esta foi a primeira coisa que eu meti na cabeça. A segunda coisa que eu meti na cabeça foi que era pior ele saber por ela que contava um amigo dele do que eu lhe contar. Eu não tinha dito nunca na vida mais do que 2 frases ao rapaz. E há um dia, nesta viagem de finalistas, e agora eu vou-vos envolver nesta palhaçada, porque já que me vou envergonhar que seja assim, não é? Vocês imaginem, pessoas de 16 anos, para aí, os dois de pijama, de ursinhos, assim, de pijama, eu, olha, podes sair lá fora comigo? Eu, ok, está bem. Então, nós saímos do quarto e subimos umas escadas, passamos um corredor, descemos outras escadas, voltamos para trás e entramos outra vez no quarto. Este foi o seguimento. E a conversa foi esta. Olha, eu queria dizer uma coisa, mas eu não sei muito bem como dizer. Nisto já estávamos quase a descer outra vez as escadas. É que eu gosto de ti. E entramos na porta outra vez. E foi isto, o máximo.
E qual foi a resposta dele? Ah, ok. Entramos no quarto, não é? E eu, coitado, coitado, coitado. Mas depois na semana a seguir falamos e ele, desculpa, a chutar. Não me conheces. Eu é que tive 3 horas a falar contigo, mas tu não sabes que estiveste a falar 3 horas comigo. E pronto. Tinhas que idade? Tinha pai uns 16. Muito bom. Eu acho que não tenho nenhuma história. Estás a ver? Mas para uma tímida introvertida, estiveste muito à frente. Mas porquê? Porque eu já tinha falado com ele. Ok. Ele não tinha falado comigo. Percebes a diferença? Ele não sabia que tinha falado comigo. Mas eu já tinha quebrado aquela barreira de esta pessoa é mesmo fixe. Eu já sabia isso. E o online, a mim, ajuda-me a quebrar essa barreira de, ok, como é que esta pessoa se calhar estrutura aquilo que pensa? Será que dá para ter uma conversa? Será que aceita as opiniões? Como é que aceita? Mas tu, quando falas isso, é mais escrito ou falado? Escrito, Escrito. engraçado. Escrito. Eu muito mais rapidamente falo com alguém, lá está, se houver um contexto virtual mesmo, em que eu possa interagir com aquela pessoa. Uhum. Não sei, imagina, há pessoas que eu seguia no Instagram em que achava que que eram muito fixes e comentei 2 ou 3 coisas ou disse qualquer coisa, assim, alguma resposta em stories e deixei de gostar. Não por não aceitarem aquilo que eu dizia, mas pela maneira como reagiram a algo ligeiramente diferente. Ou eu estou sempre alerta de que a pessoa vai interpretar da maneira como leu a coisa anterior, como as outras 30 ou 40 mensagens que já esteve a ler. E eu tenho algum cuidado na forma como eu escrevo e dou essas respostas. E quando tento explicar 2 ou 3 vezes aquele ponto de vista, não é para concordarem, é só para, ok, mas as respostas são sempre na defensiva. Uhum. Ah, se calhar não quero assim tanto. E é verdade, às vezes vemos pessoas online e elas partilham, e gostamos das partilhas que fazem, mas às vezes é a resposta que dão a uma opinião diferente que nos faz perceber, ok, há aqui sintonia ou não. Aquela parte dos valores, que depois dá para ver. Pois, mas lá está, agora estavas a falar e eu estava a pensar, mas às vezes é a interpretação que nós podemos fazer da forma escrita, não É, é? é. E por isso é que, lá está, esta questão do online tem essa parte. E efetivamente, e agora tu estás a falar, é muito raro, eu comentar alguém com quem eu já não tenha tido uma interação. Então, mas como é que Epá, essa primeira interação acontece? ou presencial, ou porque foi a um evento daquela pessoa, A sério? a sério. Ou seja, eu sou uma introvertida eu What sou a uma introvertida. weirdo! Agora que estás a falar, eu estou a pensar assim: como é que eu reajo com esse tipo de coisas? Pois eu comento quando eu já conheço aquela pessoa, de alguma forma. Ok, está bem, mas Ou seja, pode ser um conhecer de forma online, como imagina, as pessoas que entram nos teus programas também te conhecem online, ou para ti online, não. conhecem-me online, Sim, exatamente. mas tu precisas da referência Eu colocar, física. não, eu colocar conversa com alguém ou comentar alguma coisa, como estavas esse caso a dizer, é porque eu já tenho algum nível de interação com aquela pessoa. Ok. Provavelmente já estive com ela ou num evento ou, ou em algum contexto em que eu já, ou seja, eu já tive uma interação com aquela pessoa, Uhum. de alguma forma. Pode ter sido só online, mas eu já tive. E uma interação para mim
é falar, como nós estamos, como aqui. Ok, que Ou seja, engraçado. não faço uma. A pensar, agora a pensar mesmo bem, eu não me lembro, não quer dizer que não tenha acontecido, eu não me lembro de, de comentar alguma coisa já não tendo tido alguma interação. Ou uma mensagem, até pode ser só uma mensagem privada pelo Instagram. Então, mas para mim isso é uma interação online. É uma interação online. Mas tipo, para Mas tem que comentar, partir da outra pessoa. por norma, às vezes, maioritariamente. Ok. É engraçado, estávamos a falar disto. Eu estava-me a lembrar pronto, destas coisas de um bocado da minha Epá, adolescência e fase de início de saída da adolescência. E estava-me a lembrar de uma conversa, de uma vez, de uma pergunta que eu te fiz, que é, olha, lembras-te do momento em que te deu o clique, em que começaste a ser confiante, em que começaste a confiar em ti? E eu acho que esta facilidade que eu percebi que tinha em falar com as pessoas online me fez perder o medo de o fazer ao vivo. ok, Me fez perceber que sim, as pessoas respondem-me, sim, as pessoas veem-me e sim, tu também consegues responder e ter uma conversa decente com pessoas que tu não conheces. E é engraçado, nunca tinha pensado nisso. Acho que isso sim me deu a confiança para eu testar novas coisas e, e ser mais eu a longo prazo. ok. Acho que me fez perder o medo. Engraçado. Nunca tinha pensado nisto. Mas é interessante, lá está, essa barreira de. Estou aqui a pensar, só se eu tiver e se eu necessito. Lá está, eu não gosto, por ser introvertida, conversas banais não me dizem grande coisa. Tem que ser uma conversa que tenha conteúdo. E ter uma conversa sem conteúdo, partilhar alguma coisa sem conteúdo, e isto vai de encontro àquilo que tu estavas que estávamos agora no início. Por causa desta questão de os blogs tinham mais aquele contexto mais íntimo, mais. Havia muito entreajuda. Havia muito, exatamente. Muita. E talvez por, não quer dizer que não haja, mas essa questão para mim é importante para haver efetivamente uma partilha genuína. E não é mais uma publicação ou mais um comentário, ou vou só meter conversa porque sim, é um bocadinho por aí. Uhum. E eu concordo contigo. E aquilo que eu percebi, e que se calhar foi uma coisa que eu percebi que eu fazia bem, foi perceber que eu conseguia ter essas conversas com significado, com ajuda, que não eram conversas superficiais, com algumas pessoas partindo no online. Ou seja, eu também, vocês não me vão ver a fazer comentários de que linda. Não, gente, Pronto, matem-me. é isso. Por exemplo, eu sou capaz de dizer um comentário maravilhoso, que linda, porque eu já tenho um nível de interação com aquela pessoa. Ok. Eu só farei desses se houver um nível de interação com outra pessoa. Se eu Agora, não conhecer a pessoa, eu vou querer ter uma conversa um bocadinho mais profunda com ela e ver se exatamente. ela me responde da mesma maneira. Exatamente. Por isso é que eu Não tenho mais. responder, não gosto. Por isso é que lá está. Agora estás a falar e é interessante. Eu não o faço porque eu sei que um comentário não me vai levar a uma conversa mais profunda sobre aquele tema ou sobre alguma coisa. Mas se for num contexto onde eu possa debater com a pessoa, eu abro as hostilidades. Ok, ok. Eu vejo, não tanto os comentários, mas às vezes as mensagens privadas ou respostas a stories ou qualquer coisa assim, como uma porta de ok, pode ser.
É, Giro. é interessante vermos esta questão de forma diferente. Lá está. Pode aí ter a ver também com um valor meu, que é esta questão da conexão e tem a ver com a introversão também, de estes dois juntos, género, é aquela conversa que um introvertido fica tipo, olá, tudo bem? Olá, e contigo? Mas eu acho que estás presa, eu acho que tu estás presa. Eu tenho que te mandar um print screen. Eu vou-te mandar print screens do tipo de respostas que eu dou a pessoas que eu não conheço, mas que se elas me responderem, eu fico, ok, fixe, e dá para ter algum nível de conversa. Porque efetivamente não é disso que estamos a falar, não é de um. São. Não sei, não é? Digam aqui nos comentários o que é que vocês acham, porque eu acho que Mas calma, tu estás a dizer, nas conversas privadas, sim, tipo uma história e tipo, dizer, olha, faz todo sentido ou alguma coisa aí, sim. Agora, uma coisa que seja mais superficial, ou seja, era isso que eu estava, que se calhar não ficou claro. Se for, eu, para fazer um comentário público numa fotografia, é porque eu já tive alguma interação com aquela pessoa. Ok, Pode ter sido por mensagem privada, lá está. ok. Ou porque vi uma história e aquilo fez sentido, ou porque a pessoa ao contrário, ou porque já teve um programa ou alguma coisa. Aí sim. Agora, ver um comentário de alguém e comentar, não. Ok. Eu sou Ou um seja, bocadinho diferente. para mim tem que haver sempre um nível de interação Ok. para eu ir lá comentar. E agora as pessoas me dizem, pois, por isso é que não comentamos o teu, porque não temos uma interação contigo. Coisas de introversão. De introversão, que nós vemos e lidamos de De maneiras forma diferentes, diferente. que também é giro. Sim. Mas acho que concordamos as duas que fazer amizades online e alimentá-las online não só é possível, como é muito bom dependendo da conexão e do ponto de partida que temos. E que quero só apontar que nós hoje estamos o yin e yang. Completamente a complementar uma à outra, uma de preto, outra de branco, com um bocadinho de preto e a outra com um bocadinho de branco. E pronto. E era só isto. Foi o episódio das Barbies desta semana. Espero que tenhas gostado. E agora deixa-nos saber se tu és introvertido, introvertida, como é que tu lidas com estas questões de amizades? Se, por exemplo, és como a Sara e vai e comenta porque sim, porque viu aquela publicação, ou pelo contrário, se primeiro precisas também deste pequeno nível de interação com alguém, nem que seja por uma mensagem privada no Instagram ou no Facebook. E comenta aqui em baixo, porque nós vamos adorar saber. E se ainda não subscreveste este nosso canal, podes subscrever no YouTube, no Spotify, no Podbean. Google Podcasts. Estamos a chegar Todo lado. Todo lado. E nós voltamos para a semana, não é, Sara? É assim. Tchau! Então, tchau!